Glória a Deus. Vamos abrir a palavra em Tito, lá no Novo Testamento, cartas paulinas. Nós que sabemos, por nenhuma falta de modéstia, é a divisão da Bíblia chamada cartas pastorais. Vamos até o capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 15. Tito, capítulo de número 2, do verso 11 ao verso 15. Eu tenho saudades de vocês podem ter certeza disso, viu? Eu estou pregando em todas as nossas igrejas, mas eu fico ansioso para chegar o dia que chegar aqui e ver os nossos irmãos, amigos, famílias lindas, todos aqui, pessoal do camarote aqui no primeiro banco, sem ceder o espaço para ninguém. Chegou mais cedo. Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança. Isso que nós acabamos de cantar. A volta do Senhor Jesus é chamada de a bendita esperança. A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade, e que ninguém te despreze. Pai amado, esta é a tua palavra. Nós a temos como nossa bússola. Ela é que nos dirige. Nós cremos no que Davi escreveu, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós cremos que ela é o pão da vida, que ela nos alimenta, mas também é a espada de dois gumes, que corta tanto para dentro como corta para fora. Nós abrimos sempre com reverência, pedindo a iluminação do Espírito de Deus, para que ao lê-la e explaná-la, ela traga luz e verdade para os nossos corações. Pedimos a tua bênção sobre todos que nos ouvem e assistem através da internet, para que através da ministração da tua palavra, nesta noite, a graça abundante de Deus seja revelada na vida de todos que ouvem e de todos que abram os seus corações. Aceite a nossa gratidão, nossas ações de graças por esse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar-se, por favor. Esse é um texto historicamente sólido para quem busca solidificar a sua experiência naquilo que a Bíblia chama de sã doutrina. Sã doutrina. Por que a palavra sã é colocada na Bíblia para adjetivar doutrina? Se a Bíblia chama doutrina de sã, ela está dizendo que é bem provável que tenha doutrinas doentias, doutrinas erradas. Ao contrário de são, é enfermo. Ao contrário de são, é doente. A graça de Deus é um instrumento extremamente usado na linguagem evangélica protestante. Por exemplo, o pastor Mica, quando ele nos cumprimenta, ele diz, como é que é mesmo que o pastor Mica diz? Os jovens, como é que ele diz?
graça. Tem um C cedilha e um A vezes 100. É isto. Por quê? Porque o significado da graça é este, é abundância. Por isso que é na graça rasgado. Mas a graça pode ser invertida, ela pode ser confundida. Há um conceito teológico que nós não praticamos, de que se uma vez a graça te alcançou, e você foi salvo por causa da graça do Senhor Jesus, você pode viver de agora em diante de qualquer jeito, porque a graça já te alcançou. Isso chama liberalismo. Bonhoeffer, e não importa se é marca de remédio ou se é nome de uma pessoa, mas para nós que conhecemos a história, Bonhoeffer foi um herói durante a Segunda Guerra Mundial, porque já estava livre nos Estados Unidos. Ele, alemão, luterano, decidiu voltar para a Alemanha para fazer oposição a Hitler. E antes de Hitler suicidar, ele manda o algoz ir até o cárcere e matar Bonhoeffer. Tal era o ódio que Hitler tinha de Bonhoeffer. Bonhoeffer diz que quando nós vivemos uma vida assim, que usamos a graça para nos esconder atrás dela, para nos proteger atrás dela, tomando como base o texto que Paulo escreveu aos Romanos, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, pouco importa se eu peco ou se eu não peco, se eu ando de um jeito ou eu ando de qualquer jeito, se eu estou debaixo da graça, não importa qual seja o meu comportamento e o meu caráter. Bonhoeffer chamou esta graça de graça barata. Esta graça sem graça. Esta graça sem valor nenhum. Esta carta escrita a Tito, ela tinha um propósito. Tito não era judeu, Tito era grego. Ele é convertido nas viagens missionárias de Paulo. Ele é o único que Paulo faz que ele se cumpra com os rituais judaicos. Ele é circuncidado, diminuindo o poder da graça, fazendo a graça ser menor do que o rito da religião judaica. Eu creio que todos vocês sabem que o judaísmo obriga que todo menino judeu seja circuncidado ao 8º dia. Ele tem que ser levado não a um hospital, ele é levado à sinagoga. E quem faz a cirurgia, que seria de fimose para os homens, numa linguagem mais educada, a extração do prepúcio, é o sacerdote quem faz, é o rabino quem faz. Ele tem as suas ferramentas de asepsia e ele, em público, ele pega o prepúcio do menino e o extrai numa cerimônia, dizendo que agora ele está debaixo da graça abraâmica, que o sangue derramado estabelece uma aliança entre esse menino judeu e o pacto que Deus faz com Abraão, lá no passado, através da história da Bíblia. Tito é chamado por Paulo para ter muita atenção sobre doutrinas modernas daquela época. Esse texto tem 1950 anos. Ele é escrito lá para o ano 70 da nossa geração, portanto, cerca de 1950 anos. 2020, 70 anos, 1950. Ele está dizendo, cuidado, não fuja da graça. E ele usa a graça como 3 elementos de sustentação para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, há 1950 anos atrás, e 1950 anos futuro, se existir. Esses são os fundamentos da graça. Ele diz que primeiro, antes de mais nada, a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens. A graça de Deus, ele disse, se manifestou salvadora a todos os homens. Bem, o que quer isso dizer? Quer dizer a mesma coisa que Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 10. Ele diz, pela graça
sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Bem, a graça se manifestou salvadora. Pela graça eu sou salvo mediante a fé. O meu ato é crer. A única ação que eu tenho que tomar quando a graça de Deus é exposta diante de mim, na cruz, a graça de Deus é manifestada, porque o Senhor Jesus na cruz, Ele abre as portas da salvação para todo que invocar o seu nome de agora em diante, baseado em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, lá estava o seu Filho dado, braços abertos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graça de Deus se manifestou salvadora, ela se manifestou. Não foi algo embutido, não foi algo incubado, pelo contrário, ela se manifestou salvadora a todos. A todos quem? Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, este será salvo. A graça é a sustentação da nossa salvação. Ela não só é a razão, mas ela é a sustentação. Nós somos mantidos diariamente pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos levanta quando nós tropeçamos. É a graça de Deus que nos sustenta quando nós somos provados. É a graça de Deus que nos mantém firmes quando vem dúvidas. E é a graça de Deus que tira as nossas interrogações quando problemas maiores começam a surgir na nossa vida. E é uma tendência, quem não... Por exemplo, eu estou na fé há quase 60 anos, talvez você diga, até numa linguagem conservadora da igreja reformada, eu já nasci na fé, ou seja, eu nasci num lar cristão, num lar evangélico, apesar de, hipoteticamente falando, isso não ser bíblico. Não é pelo meu fato do meu carro ser abastecido a álcool que ele é alcoólatra. Não é pelo fato de você ter nascido num berço evangélico que você seja cristão, porque talvez só o berço seja evangélico e você não. Só o berço e não você. A graça é isso, é uma manifestação do amor de Deus que em Cristo Jesus nos resgata da lei, do pecado e da morte, que são os três grandes inimigos nós que não conseguimos, porque são 10 mandamentos, são 1416 mandamentos, o pecado que nos assedia e a morte, que nós não podemos vencê-la por nós mesmos. Mas a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porque pela graça somos salvos. Porque pela graça nós somos alcançados. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu sou, não é por causa das minhas tradições, não é por causa da minha cultura, não é por causa da minha sabedoria, não é por causa da minha bondade, mas por esta graça, que na definição mais simples é, graça é um favor que eu não mereço. Porque quando eu fiz essa ilustração, num outro lugar, dias atrás, eu não vou profanar aqui a mesa, mas eu posso tirar uma rosa e oferecer para você. Escolhi você como minha cobaia. Muito bem, se eu chego para você, digo, toma, esta rosa é sua. Toma. Muito bem. Pronto. Isso é a dádiva da graça. Agora, se eu dissesse, você quer comprar esta rosa? R$5. Não. Mas o que é graça? Favor que ela não merece. Concorda comigo? Ela merece uma rosa, ela é uma flor. É. Favor que eu não mereço é a graça de Deus. Ele entrega a graça e eu recebo de
graça. E esta graça não tem preço, porque alguém já pagou a minha conta. O preço pode ficar para você. Você guarda aqui você guarda as pétalas. A minha esposa, nós temos 50 anos de casados, ela tem ainda pétalas de rosa que eu dei para ela, a rosa, quando nós namorávamos. E aqueles bilhetinhos todos que nós escrevemos no tempo da trouxeira, a trouxa escrevia uns bilhetinhos e tal, está tudo guardado. Quando dá qualquer encrenca, ela pá. Olha o que você disse há 51 anos atrás. Já caducou, já caducou. É igual o cheque depois de um ano, não vale mais. Mas a graça vale, não caduca. A graça de Deus é o motivo de nós nos mantermos de pé. E Paulo disse a Tito, pregue isto, está no verso 15, exorta, repreende para quem não crer, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos nós. Você é fruto da graça, eu sou fruto da graça. Nós não somos dos nossos méritos, porque eu já trabalhei tanto para o Senhor, e agora eu já tenho méritos. O meu mérito é o que está exposto na cruz do Calvário. Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo lugar, nós vamos encontrar aqui que o que a graça, além de nos salvar, o que ela faz? Versículo 12. Diz que a graça de Deus se manifestou salvadora e depois disse, educando-nos. A graça de Deus nos educa. Verso de número 12. A graça de Deus, que é o sujeito da oração, é a graça. Ele diz que a graça de Deus que nos salvou, agora a graça de Deus nos educa. É a graça de Deus que nos começa a ensinar. Isso já não é mais salvação, isso é consagração. Na proporção que a graça me põe na luz, na proporção em que eu vou andando na luz, eu vou descobrindo os quartos escuros da minha vida. Porque todos nós, quando chegamos a Jesus, nós chegamos com vários quartinhos escuros, porque nós não sabíamos que era errado. Por exemplo, nós mentíamos e dizia que era esperteza. Nós dávamos cheque sem fundo e dizíamos que era, para mim é cano mesmo, entendeu? Mas dizia que era não, porque eu não tenho agora, mas eu espero. Ou seja, nós cometíamos os nossos pecados por palavras, por expressão, por gestos, por atitudes, e escondíamos no nosso quarto escuro. Mas aí a graça de Deus entrou. E como que a graça de Deus entra? Eu uso como ilustração assim. Normalmente, quando saímos de casa, à tarde, para voltar à noite, nós desligamos todas as tomadas. Correto ou não? De luz, por exemplo. De aparelhos, não, também deveria. Mas desligamos as luzes. E nós chegamos na nossa casa. Meu caso, eu moro num sobrado, tenho quartos em cima e tenho a parte de baixo. Quando eu chego, eu abro a porta, eu aciono o primeiro interruptor. Isso quer dizer que num espaço de mais ou menos 2 metros quadrados eu tenho luz. Se eu ando mais 2 metros, eu vou para a copa. Eu acendo a segunda lâmpada. Eu tenho agora 10 metros quadrados de luz. Mas quando eu viro para a esquerda, porque é assim que é a minha casa, eu acendo o interruptor, a sala fica toda iluminada. E eu tenho, então, 50 metros de luz. Isto é o ensino da graça. A graça entra e ela vai iluminando os quartos escuros da nossa vida. Isso é uma consagração. Eu vou me consagrando a Deus e a luz vai entrando. E a luz vai brilhando na minha vida. O autor de Provérbios diz que o caminho do justo é como a luz da aurora. Sabe o que é aurora ou não? Antes do sol nascer. Começo do sol nascer. Quem aqui levanta às 5 da manhã? Levante a mão. Uau! Oh, que vergonha, eu... daqui, desse lado, 5 da manhã. 5 da manhã, está claro ou não? Não. Não. Em qualquer época, mesmo no horário de verão, não. Muito bem, mas você levanta, toma um café, toma banho, tal, 5 meses, sai com o carro, vai para algum, se levanta às 5, trabalha longe. O hospital, trabalha. Pega o carro e sai. 6 da manhã, começa o quê? Começa a amanhecer.
Isso é chamado a luz da aurora. Começa a amanhecer. Se você viajou 3 horas aqui a São Paulo, com trânsito, chega lá às 9, você chega com o quê? Com dia claro. Tudo claro. É o que o autor de Provérbios diz, que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais como 6 horas, mais como 9 horas, e quando chega meio-dia, ela é dia perfeito. Meio-dia é o esplendor do dia. O sol está a pino, a pico, exatamente no centro de onde nós estamos. Isso é consagração. Conforme eu vou acendendo os interruptores da minha vida, a escuridão vai saindo, porque não há comunhão entre luz e trevas, entre o que é claro e o que é escuro. Paulo diz, escrevendo aos Efésios, outrora fostes trevas, agora, porém, sois luz no Senhor. Portanto, aquele que mentia, não mente mais. E aquele que furtava, ele não furta mais. E aquele que adulterava, não adultera mais. E aí você vai colocando na tua balança de contrapeso do passado, da sua vida, você vê que na proporção em que você vai andando com Deus, Deus vai te educando. Isso é a educação de Deus. Não existe nenhuma experiência religiosa, como algumas curas que Jesus fez, que o cego estava cego, ele passou saliva no olho e ele voltou vendo. Mas teve um outro que ele passou a mesma saliva e perguntou o que ele estava vendo. Ele disse, eu estou vendo homens como árvores andando. Jesus disse, não. Esse processo de completar a obra de Deus em nós, que é educar-nos, vem com a nossa consagração, na proporção em que eu vou lendo a Bíblia, que eu vou ouvindo as mensagens, que eu vou caminhando com gente que está andando com Deus há mais tempo. A luz vai entrando na minha vida. E na proporção de você andar na luz, a luz vai brilhando na sua vida e vai educando, tirando as suas paixões. Ele dá uma listazinha aqui, mas que ela pode ser ampliada. Ele diz, educando-nos, para que sejam renegadas a impiedade, as paixões mundanas, e que vivamos no presente século de uma maneira justa, sensata e piedosa. Bem, este era o século I. Eu disse que esse livro é escrito no ano de 67. É século I, ele não estava falando para aquele século, ele estava falando para o meu século. Que numa semana nós vemos a aberração de colocar em Jesus no bloco de carnaval, para o diabo bater nele. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Eu sou do tempo, eu já não vou ao cinema há 60 anos, mais ou menos, 55 anos. Porque a igreja de Lanzeno não permitia que os seus membros fossem ao cinema. A igreja já foi dura no passado. Ficou frouxa, eu não gosto. Mas como era proibido, eu aproveitei. Quando meu filho morreu, e a minha esposa sempre frequentou, eu fui 5 vezes com ela ao cinema. Das 5, 4 eu dormi. Mas dormi profundamente. O lugar bom para dormir, aquela poltrona gostosa. E agora ela relaxa. E ela comprou um saco de pipoca. Eu, em 5 minutos de jogo, eu já estava nos braços de Morfeu. Ela falou para mim, não precisa vir mais. Porque além de ter que me incomodar no filme, eu tenho que te acordar no fim. Bem, deixa isso para lá. Mas no tempo que eu fui ao cinema, 55 anos atrás, os filmes na época não filmavam Jesus de frente. Quem lembra disso? Põe a mão para cima para valer. Ou você está com medo de dizer que tem mais de 50? Nunca um filme sobre Jesus filmava o rosto dele. Filmava ele pelas costas. Um vulto. Tal a reverência que a arte cênica do cinema é chamada sétima arte. Esta sétima arte, agora para mim, ela é 700 para baixo. Como que põe Jesus numa escola de samba? É o Corinthians. É o Corinthians, os Gaviões da Fiel. Como?
Esse é o século que nós estamos vivendo. É o século que nós estamos vivendo. Como que o presidente da República põe na internet palavras chulas, como o nosso presidente colocou esta semana? É o presidente do nosso país. É a honra do cargo. Não é a questão se ele é ou se ele não é. É a honra do cargo. É o caso meu. Hoje é dia de ceia. Nós já liberamos o paletó aqui faz muito tempo. Mas olha, todos os pastores... Por quê? Para dar honra da cerimônia que nós estamos ministrando. É a honra do que eu estou fazendo. Um presidente da República não pode dizer o que quer e não expressar o que pensa, porque ele é a autoridade máxima do país. Mas é o século que nós estamos vivendo. É o momento que nós estamos vivendo, em que as autoridades não nos respeitam e dão-nos o direito de não respeitá-las. É o século que nós estamos vivendo. Então a graça de Deus se manifesta salvadora, não só para nos salvar, mas também para nos consagrar. E nós nos separamos, porque o caminho da santificação vem com a consagração, que é a mesma coisa que separação. Lá nos Atos do sacerdócio, tudo que o sacerdote tocado ficava separado. A roupa dele era separada, o calçado dele era separado, o cálice dele era separado, o cutelo que ele imolava a ovelha era separado. Separado significa consagrado. Consagrado significa primeiro passo para a santificação. Eu me consagro. Eu me separo do presente século e tento viver e procuro viver de uma forma que seja justa, sensata, piedosa. Piedoso vem de pio. Pio quer dizer puro. Pio é puro. Piedoso é alguém puro, que as suas atitudes são puras. Ele não tem malícia, ele não tem maldade, mesmo vivendo num século cercado de libertinagem e de promiscuidade. Ele vive no presente século porque a graça de Deus se manifestou salvadora na sua vida e ele procura viver de uma forma sensata, de uma forma justa. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Nesse livro, Paulo diz a Timóteo: trate as moças como se fossem suas irmãs. Trate os mais velhos, as senhoras, como se fosse sua mãe. Trate os homens mais velhos como se fosse o seu próprio pai. Eu terminei minha carreira pastoral há 90 dias atrás. Eu pastoreei 53 anos. E eu dou graças a Deus que nesses 53 anos, eu pastoreei em 4 lugares. Pastoreei aqui em Campinas, 1966, 7, no Nova Europa, que não era nem Nova na Europa, era a Favela do Sapo. Entendeu? Eu fiquei 2 anos, moço, 21 anos. Mas eu saí sem ninguém ter nada para me acusar. Nunca toquei numa menina. Nunca peguei o dinheiro da igreja. Nunca destratei uma pessoa com a pseudo-autoridade. Olha, fique sabendo quem que eu sou. Porque se alguém dizer com você assim, no momento de destempero emocional, dizendo, sabe com quem que você está falando? Responda para ele, com um mortal, que morrendo, em 24 horas, já está fedendo. Todos nós somos iguais. Por mais perfume que você usa, amigo, 24 horas é o limite, tanto que tem que sepultar em 24 horas. Eu já estive em milhares de funerais. Eu já estive em funeral de gente muito simples e já tive funeral de gente muito empetecada. Eu já vi bicho sair do nariz, chegando a 24 horas, tanto de um pobre da favela como de um seu doutor da mansão. Os bichos não aguentam a falta de oxigênio lá dentro. Nós estamos cheios de bicho. Eu e você estamos cheios de bicho. E acabando o oxigênio, eles vêm para o cabo, está lá o distinto. E como não colocaram o algodão no nariz, porque fica muito feio,
De vez em quando você vê um bichinho branco saindo pelo nariz dele. E se alguém perguntar para você, sabe com quem você está falando? Diga, com um podre cheio de bicho dentro. Que se não enterrar em 24 horas, o bicho vai sair e vai pegar. Isso é o que somos. É o que somos, só isso. Então, nada de empáfia. Pastoreei depois no Rio de Janeiro, mocinho, 22 anos, casei com uma menina de lá. Pastoreei em Belo Horizonte, 6 anos. Voltei para Campinas, há 39 anos estou aqui, cabeça erguida. Não há uma acusação contra mim em área nenhuma, nem na física, nem moral, nem espiritual e nem financeira. Sabe o que é? A graça de Deus, que nos educa, fazendo a gente viver no presente século, justa, sensata, com bom senso e piedosa. Pio é puro. É como o pastor André, um homem puro. O seu temperamento ajuda, mas tem muita coisa do temperamento que não controla. É a graça de Deus que se manifesta para todos nós. A graça nos santifica, a graça nos salva, a graça nos consagra e nos põe alertas. Versículo de número 13. A graça me mantém alerta. Eu fico, como diz o verso 13, dizendo, eu fico aguardando a bendita esperança. O que é aguardar a bendita esperança? O que é a bendita esperança? A bendita esperança é a volta do Senhor Jesus. Vou repetir. A bendita esperança do crente é a volta do Senhor Jesus. Martinho Lutero dizia para os seus discípulos, para quem estava aprendendo com ele a nova religião, vivamos, palavras de Lutero, vivamos como se Cristo tivesse morrido hoje. Como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Preste atenção. A graça de Deus se manifestou salvadora na minha vida. Ela me educou para que eu aguarde a bendita esperança, de maneira tal que, se Jesus voltar, daqui a 5 minutos, eu não tenho conta nenhuma para acertar com ninguém, porque tudo já está acertado com Deus, mediante a fé. E Jesus Cristo passou a ser o meu advogado. João disse, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Ele defende as minhas causas. Cada vez que o diabo me acusa, ou que o diabo me ataca, Jesus entra na frente. Ele é meu filho. Eu o comprei com o meu sangue. Ele faz parte da minha família. Eu o selei com a graça e com a misericórdia. A graça de Deus nos sustenta. A graça de Deus nos consagra. E nós ficamos aguardando a bendita esperança. O tema hoje é... Eu não sei se vocês escutam mais gente, a não ser os pastores daqui, mas vocês devem ver televisão e rádio. Não há mensagem sobre a volta de Cristo mais. As mensagens hoje são prosperidade, como você ficar rico, como é que o evangelho vai mudar a sua vida, pelo carro que você tem, pelo apartamento que você tem, pela roupa que você tem. Irmãos, tudo isso é palha. Tudo isso é palha. Tudo isso fica. O meu velho pastor, o homem que me discipulou, ele era muito bem-humorado e bravo. Pensa num homem bravo. Mas ele tinha uma frase que era repetida por milhões de pessoas. Milhares eu já ouvi. Você nunca viu um cortejo de um milionário indo para o cemitério com o carro forte atrás dele levando a sua fortuna. Nós não levamos o que nós ajuntamos aqui. O que nós ajuntamos aqui, fica aqui. Fica aqui. Aqui. Se não virar motivo de encrenca na família. Por isso, para aqueles que têm bens, repartam antes de morrer.
faça um testamento ou faça uma divisão prévia em cartório. Porque a nossa natureza humana é ruim. Então a graça se manifesta salvando-nos, a graça se manifesta educando-nos, a graça se manifesta me colocando de prontidão, como se Cristo fosse voltar amanhã. O que é que você teria que fazer se Deus dissesse em 24 horas Jesus vai voltar? Bem, primeiro ele não vai dizer. Perguntaram para ele qual seria o dia e a hora, ele disse, eu não sei. Isso é da propriedade exclusiva do Pai. Vós não sabeis nem o dia e nem a hora, mas ele deixou dezenas de sinais que todos estão cumpridos. Poderá, como cantamos, ser no abrir e fechar de olhos. Será assim. Será assim. 2 domingos atrás, ou 3, eu preguei aqui sobre a volta de Cristo. E eu notei que havia um cavalheiro aqui no meio, já de cabelos brancos, que concordava comigo. Quando eu disse que basta um aperto de 2 botões em 2 polos do planeta, se os Estados Unidos apertar aqui e o Chong Shin Chon Chon lá na Coreia apertar aqui, esses 2 botões detonados faz com que este globo rache como uma melancia madura batida no chão. E a lama vulcânica que está no meio da terra, ela sai e ela cobre a terra toda do que resta em pedaços com fogo. Está profetizado isso em Pedro, que os elementos do céu serão abrasados. Abrasados significa cobertos de brasa. E ele concordava. Lá fora ele me esperou. Eu disse, eu sou professor de física nuclear. Sou professor de física nuclear. O que o senhor disse, eu acrescentaria só uma informação. O que a Rússia tem de urânio já refinado, numa das cavernas da Sibéria, se num acidente explodir a reserva, não fica um grão de terra em cima desse planeta. Sem guerra. Um acidente, igual que o seu Embrumadinho, um acidente, uma barragem rompeu. Foi assim. Foi assim. Por isso que nós temos que guardar esta bendita esperança, como se Cristo fosse voltar hoje, voltar amanhã. Porque nós não sabemos o dia e não sabemos a hora. E terminando, esta bendita esperança, que nos salva, que nos consagra, que nos põe de prontidão para que vivamos no presente século justa, versículo 14. A volta de Cristo, e aí ele adjetiva Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de, com o propósito de remir-nos. O que é remir? Remir é comprar. Quem é sócio de algum clube aqui e paga a prestação? Bem, remir significa, eu vou e pago a minha cota no clube, eles me dão um título chamado de quê? Remido. Eu sou sócio remido. Não tem que pagar mais nada. Remir é um termo jurídico, é a mesma coisa que resgatar. O que a Bíblia diz é que Jesus deu-se a si mesmo a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar-nos. Aqui está no coletivo, você coloca no individual. Ele diz, a fim de purificar para si mesmo um povo. E você coloca, a fim de purificar a mim mesmo, como uma pessoa zelosa de boas obras. Isso quer dizer santificação. O processo é, a graça me salva, a graça me conserva, a graça me mantém atento, e a graça me leva a uma experiência de uma vida santa diante de Deus. Alguém diz, pastor, neste presente século, uma vida santa, sim, senhores. O que é santidade? Separação completa do mundo. O que é santidade? Não fazer mais do que fazia. O que é santidade? Ser cheio do Espírito Santo. E deixar o Espírito Santo controlar as nossas vidas. O que era para mim o maior prazer, e foi, e é ainda,
que é pregar, de 2 anos para cá tem sido um sacrifício, porque eu não escuto mais o que eu prego. A minha deficiência auditiva chegou ao nível de 70% de perda. 70% de perda, última conversa com a doutora Mangabeira, filha do velho Mangabeira, que cuidou do meu irmão, que perdeu um olho há 45 anos atrás. Ela disse: o senhor já não se escuta mais. O senhor já não se escuta mais. E pelo fato do senhor não se escutar mais, o senhor fica inseguro, porque todos os outros estão te escutando. Só que eu não me escuto mais. Eu não me escuto mais. E se eu tirar os meus equipamentos de apoio, além de não escutar, eu fico sem... Eu não estou escutando nada. Eu não tenho equilíbrio. Eu perco o meu ponto de equilíbrio. Porque aqui dentro da minha cabeça tem um instrumento chamado labirinto. Estou certo, doutor? Então, chamado labirinto. E o labirinto é que me mantém no prumo. Se eu não tenho a comunicação para o meu cérebro, o meu labirinto tira o meu equilíbrio. Eu fico zonzo, porque tonto eu já sou. Entendeu? Mas eu fico meio zonzo. Como é que eu prego? Eu prego porque eu amo pregar. Então, que eu chego num auditório, aqui eu não falo mais, mas os primeiros 3 minutos eu me aqueço, dizendo: estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Então, já preguei hoje de manhã, prego 2 vezes essa semana, prego quarta-feira em Jaguaruna, prego na oitava igreja. Eu prego, mas eu não escuto mais o que eu prego. Eu não me ouço mais. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus fez com que eu armazenasse o que eu sei. Eu não preciso mais do retorno. Para mim, retorno disso aqui não adianta mais nada, porque eu não escuto. Mas a graça de Deus me mantém de forma tal que eu possa servi-lo de todas as maneiras que eu posso servi-lo, mas que eu ainda tenho o meu privilégio e prazer de poder pregar o Evangelho. E hoje à noite eu anunciei-lhes esta mensagem, que a graça de Deus se manifesta primeiro como salvadora, que a graça de Deus se manifesta como consagradora, ela nos educa. Ela nos educa. Ela nos põe num caminho novo. Em terceiro lugar, a graça de Deus me põe de prontidão para aguardar a vinda do Senhor Jesus. E a graça de Deus me faz procurar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A graça de Deus. Hador Lillenas é o compositor do hino mais bonito sobre a graça. Ele disse: maravilhosa graça, ela é maior do que o meu pecado. Paulo disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quando nós falamos da graça de Deus, nós falamos de algo gigantesco da parte de Deus, que é capaz de cobrir, maior do que o meu pecado vil, disse Lallor, o autor do hino. Esta maravilhosa graça é maior do que o meu pecado vil, que é pecado feio, pecado sujo. Vileza significa maldade. Ela é maior. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A minha pergunta, para concluir, é esta: você está vivendo debaixo da graça? Você pode dizer como o pastor Mica: eu estou na... Vai moçada, estou na graça. Tanto assim, de cedilha. Isso é na abundante graça de Deus. Eu estou vivendo fora da graça. Deixa eu dizer uma aqui, na base de um trocadilho. Viver fora da graça é ficar sem graça. E uma palavra pesada: perder a graça é se tornar num desgraçado. Na minha região de Minas, a palavra mais feia que alguém diz para o outro é chamar de desgraçado. Chame de desgraçado, não.
Pode chamar o que quiser, mesmo de desgraçado. Mas desgraçado significa aquele que perdeu a graça. Não tem mais a graça de Deus. Ele é um desgraçado. Ele é um perdido. Ele é alguém sem chance. Ele é alguém sem oportunidade. O pecado vil foi maior do que a graça, que é maior do que o meu pecado vil. É maior. E essa graça, se você a perdeu, se você a deixou, ela não te deixa. Ela é como uma brasa que só precisa ser reacesa, ser de novo tocada pelo fogo do altar de Deus. Vamos nos colocar em pé.